Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês sobre o Alzheimer. Ele é uma doença neurodegenerativa, neurológica, né, que ataca, comete aos idosos. É a demência, a primeira demência mais popular, acomete uns 70% das pessoas, dos idosos. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre ela, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente ver sobre essa demência. Então, tá aqui. Ela é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo. Ela não tem cura. Não tem. Ela comete pessoas com mais de 60 anos de idade, mas ela pode ter o Alzheimer precoce, que ele começa lá pelos 40 anos também. E o diagnóstico do Alzheimer ele é clínico, com apoio de alguns exames de imagem, mas a gente investiga a história clínica do paciente, conversa com a família, pergunta sintomas, sinais, que também ajudam bastante para diferenciar das outras demências. O Alzheimer, ele é o primeira demência de todas, depois vem as outras, mas ele é o primeiro e que acomete muitos idosos, muito. E aí ele pode ter duração de muitos anos ou pode ser rápido. Por exemplo, tu foi diagnosticado hoje, daqui 2, 3 anos, tu já evoluiu, já progrediu a doença, o teu cérebro já diminuiu todo, já cometeu vários lobos no cérebro, né? E aí tem as doenças oportunistas também, porque teu sistema imunológico está muito baixo, e aí essas doenças elas acabam também agredindo, contraindo o paciente. E aí eles pegam pneumonia, muitas pneumonias recorrentes, e acabam indo a óbito. Então, a doença de Alzheimer, ela tem vários estágios. Então, o estágio 1 é a forma inicial. Ele tem, assim, ó, os sinais dele é alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. No estágio 2, a forma moderada, ele tem dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e tem insônia. Não consegue dormir. No estágio 3, é a forma mais grave, ela tem uma resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária, incontinência fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. Eles começam com uma disfagia, que é a dificuldade de engolir. Eles começam a engolir, mas começam a se afogar, eles ficam fazendo uma aspiração, que daí também provoca pneumonia aspirativa, porque eles engolem em vez de ir para o estômago, vai para o pulmão. Então, ali começa a se acumular resíduos e provoca as pneumonias. Quando está nesse estágio aí, a gente pede ajuda de uma fonoaudióloga, junto com uma nutricionista. Aí a gente pede essa avaliação para passar para uma sonda de alimentação, uma sonda entérica ou uma sonda gástrica que é na barriga, que daí o corte é feito num centro cirúrgico, e a entérica, daí a entérica não precisa, a entérica é pelo nariz, e aí o enfermeiro e o médico eles conseguem passar, mas é a função do enfermeiro do que do médico. Mas é horrível, tá? Ver o familiar assim com a sonda, que não pode mais se alimentar. Mas é necessário, porque por outro lado, a gente não quer ver o nosso familiar com aquela sonda, não comendo, não sentindo mais o gosto, o prazer do alimento na boca, do paladar. A gente vai estar colocando ele em risco, porque ele vai começar a se engasgar, vai começar a ir comida para o pulmão, vai começar as pneumonias, vai começar tratamento, antibióticos e antibióticos e antibióticos, às vezes até internação para fazer esses antibióticos na veia, direto nos hospitais.
e aí lá ele corre risco de umas infecções, porque são milhares de bactérias, a infecção hospitalar também, e a gente acaba correndo risco de perder esse nosso familiar. Então, é melhor, e eu sugiro, que faça esse tratamento em casa, e o quanto antes peça uma avaliação da fono para avaliar esse engasgo, essa disfagia, esse risco de pneumonia, esse risco aspirativo. E aí se, for ok, é necessário a passagem de sonda para proteção dele. Então, deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui, dificuldade para comer. No estágio 4, então, que é o estágio terminal, restrição ao leito, ele não fala mais, não consegue mais se comunicar. Aí tem dor ao engolir, tem infecções decorrentes, que eu falei, que da imunidade está baixa, então daí ele pega várias vírus, bactérias, pneumonias, então daí ele está na fase bem crítica e bem debilitada. Então, os cuidados são 24 horas, redobrados, eles são pacientes de cuidados intensivos. Cuidar na hora do banho, saiu do banho, já cobre lá no frio, eles não podem pegar frio, eles não podem ter choque térmico. No quarto tá quente, no banheiro tá gelado, no banheiro esquentou, daí passa pelo corredor gelado. Então, esses choques térmicos, eles provocam também infecções respiratórias e, em consequência disso, as pneumonias também. Então, vamos ver outra. Os sintomas do Alzheimer, em estágio inicial. Eles vão esquecer as conversas ou eventos recentes, eles vão esquecer datas importantes, eles não vão mais lembrar disso, eles não vão conseguir recordar. Esquecer, perder itens como chave do carro ou casa. Eles vão perder essas coisas e vão dizer que outras pessoas pegaram, que não foram eles. E vão brigar, vão ficar agitados e vão discutir. Então, a gente tem que concordar, dizer que realmente tal pessoa pegou, ou que vocês vão procurar, e se acharem, vocês digam, ah, tá, eu que esqueci, eu que coloquei nesse lugar, não me lembrei. Não deixem eles acharem que eles que colocaram em outro lugar, que eles que esqueceram, que eles que estão causando esse transtorno. Eles não podem ter esses pensamentos, eles não podem ficar agitados, porque se eles começarem a achar que eles estão errando, que eles estão causando problemas, eles ficam agitados. Então, daí tem que concordar com tudo, com tudo. Perdeu a chave, ai, foi eu que perdi, eu coloquei no lugar errado. Deixa eu ver o que mais aqui. Sentir dificuldade para lembrar de nomes, lugares e objetos. Isso é bem normal nessa patologia. Então, não dá para a gente ficar dizendo para eles nome disso, nome daquilo, nome de que cidade, nome da filha, sabe? Eles vão ficar muito nervosos porque eles não vão conseguir lembrar. Então, evitem fazer essas perguntas. Deixa que eles falem para vocês. E mesmo com dicas, por exemplo, qual é o nome daquela pessoa? Ela é tua neta, ela é tua filha, o nome dela é Patrícia, daí começa Tri. Eles ficam pensando, ficam nervosos, ansiosos, porque eles não vão conseguir lembrar. Eles vão começar a se irritar, e aí começa a agressividade. Então, não precisa disso. Sentir dificuldade para pensar na palavra certa. Eles não vão conseguir falar, eles vão querer se manifestar e vão esquecer da palavra. Eles querem conversar contigo, mas eles não vão lembrar o que eles querem falar. Então, daí, a gente tem que tentar ajudar no máximo o que eles estão querendo, ou alguma coisa está incomodando eles, né? Se eles têm incontinência urinária, pode ser a fralda suja, pode ser alguma dor, eles não vão mais conseguir se comunicar, porque eles vão esquecer das palavras. Até no sentar, se a gente disser para eles, senta, eles não vão entender o que é sentar. Então, a gente tem que bater na poltrona, na cadeira, para mostrar para eles que ali é sentar. Ou então pegar eles e sentar eles. Mostrar para eles as coisas. Vão ter que ter uma linguagem corporal
para ajudar eles a se recordar, a lembrar do que eles têm que fazer, porque as palavras, o significado das palavras, eles não lembram mais. Sintomas do Alzheimer em estágio moderado. Dificuldade para falar, eles vão perder, eles não vão conseguir mais se manifestar. Dificuldade de realizar tarefas simples e de coordenar, também, eles não vão mais conseguir. Dificuldade nos movimentos. A marcha deles vai ser arrastada, eles não vão conseguir levantar os pés deles. A agitação vai ter muita. Insônia, muita, por causa que uma parte do cérebro que produz, né, o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, para regular, assim, a temperatura do nosso corpo, tá bem debilitada também. Então, daí, de repente, vai precisar de alguns cuidados, manejos, antes de dormir, e ajuda de medicações também. Alguns precisam de ajuda de medicações. Sintomas de Alzheimer em estágio avançado, é o estágio mais grave da doença. O paciente está totalmente dependente de cuidados 24 horas. Eles não conseguem fazer mais nada sozinho. Estão restrito ao leito e à cadeira de rodas. Eles vão usar a cadeira de rodas, vão usar a sonda de alimentação. O paciente vai estar em estágio vegetativo. Eles não vão mais entender nada. Eles vão abrir o olho ou não vão mais abrir. Vai ser o estágio terminal, o estágio mais grave, e esse estágio pode levar anos, anos para passar. Então, vamos ver outra aqui. O tratamento. Não existe cura, não tem tratamento para isso, tá? O Alzheimer não tem cura, ele é uma doença neurodegenerativa. Ele não tem, a gente não tem o que fazer, infelizmente, não conseguimos achar ainda uma cura. Estão pesquisando, os pesquisadores estão aí, estão batalhando, mas ainda não tem, tá? Mas existe, assim, alguma coisa que a gente pode fazer para retardar a progressão dessa doença, para melhorar. E aí tem medicamentos, musicoterapia também ajuda um monte, a música, nossa, relembra lá do passado deles, eles começam a recordar, o cérebro parece que começa a ativar, eles até cantam, eles interagem. A psicoterapia também é muito boa, conversar, botar para fora. Terapia ocupacional, muitas terapias ocupacionais. O terapeuta é ótimo, ele ajuda a fazer desenhos, ele conversa, faz bastante atividades para deixar o paciente bem ativo. Caminhadas, muitas caminhadas, pegar muito sol e muito carinho e amor. Principalmente, abraçam muito, beijam muito, assim, quando eles estão agitados, principalmente. Tenta chegar devagarzinho para abraçar e beijar. Eu tenho uma paciente que ela me confunde com uma outra pessoa, que era vizinha dela, do prédio dela, né? E que elas brigavam muito. Então, ela recorda deste passado. Ela trouxe essa moça para cá, pra dentro da clínica, e aí ela me confunde com ela. Então, ela briga comigo quando ela me enxerga. Aí eu pego, abraço ela, beijo ela, e aí daqui a pouco ela me abraça e começa a me dizer que é só nós duas, que nós somos amigas, que nós somos de anos. Então daí vocês têm que abraçar, dar muito amor, que eles acabam te cedendo, tá bom? Então tá, vamos para a próxima aula então. Então tá, pessoal. Vamos então agora para uma próxima aula.